Olá simbiontes, olá simbiontas, eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super 8 e hoje... Olha, se não é o inimigo do Homem-Aranha que chegou aos cinemas em seu filme solo? Desacreditado, descredibilizado, chacoteado, mas chegou. Mas será que toda essa opinião desfavorável mundo afora faz sentido ou é só polêmica clickbait? Bom, dá uma chegadinha aí pra saber o que eu tenho a dizer. Simbora! Ver sim ou ver não? Essa é a questão. Quando o Venom paquera, ele diz Venom mim que eu tô facinho? A banda favorita do Venom é a Evanescence? Tudo isso e muito mais agora. Após um repórter investigativo fazer uma entrevista provocativa com um ricaço megalomaníaco, ele perde o emprego e sua vida afunda num perrengue dos cabojinhos. Mal sabia ele que esse ricaço estava fazendo algo ainda pior do que ele imaginava e estava sacrificando a vida de pessoas miseráveis numa pesquisa com seres gelequentos de outro planeta e que ele também viria se tornar uma vítima desse experimento quando a geleca alienígena grudasse nele que nem carrapato apaixonado. Antes do filme estrear, muito se falou que as primeiras pessoas que assistiram estavam comparando. É tão ruim quanto Quarteto Fantástico. É uma porcaria como Mulher Gato. Eu fiquei reticente, pois isso me pareceu mais frase de efeito para chamar a atenção. E funcionou. Como funcionou? Pois então eu tentei manter a calma, me anular de expectativa e fui lá assistir ao filme. E olha, eu devo dizer que eu não achei esse desastre todo que o pessoal andou falando, não. Mas isso também não quer dizer que eu tenha achado tão bom assim. É um filme assistível, dá pra se divertir, mas tem problemas. Alguns tolos, outros graves. Acredito eu que a gravidade desses problemas vai ser proporcional ao quanto você ainda se entusiasma com esse subgênero de super-heróis. Como eu ainda tenho um certo gás pra coisa, o filme me deixou em cima do muro. Às vezes eu dava uma desequilibrada pra um lado, às vezes eu dava uma desequilibrada pro outro. O primeiro fator que vai de encontro ao nosso cansaço do gênero é a fórmula extremamente padrãozinha. Ou melhor, padrãozinho disfarçado numa embalagem diferente. Agora você tira a roupagem de super-herói feioso, meio errado, melequento e parasita, o que é que sobra? Um cara normal, que é o melhor em sua atividade, com direito a uma frase explicitando isso. Daí ele se revela um fracasso pra gerar um draminha, mas ao passar pela experiência de ter superpoderes, mostra o seu verdadeiro valor. Tá, a trama tem alguns pontos diferentes. Diferente, eu não tô lembrado não, mas tem algumas boas ideias, serve? Por exemplo, tem a mudança de paradigma do mocinho e sua trajetória até ser posto na reta final para se tornar o herói. Ela é plausível, é bem arquitetada. O problema é que ela também se alonga demais. A apresentação do personagem ultrapassa o primeiro ato de apresentação e toma mais da metade do ato de desenvolvimento. É um pecado tão grande estender um pouco mais esse aprofundamento no protagonista? Não, é até bom pra gente entrar na psique dele, mas levaram tempo demais. A gente entrou na psique do homem, deu 3 voltas, parou, fez um piquenique e ainda deu um cochilo pós-refeição. Enquanto isso, a trama até tenta caminhar simultaneamente, mas chega uma hora que para e fica só esperando o protagonista alcançá-la. E aí, pro filme finalmente chegar ao que se propõe de melhor, antes nos dá um baita chá de cadeira. E o que é essa proposta? Embates, dilemas, tretas, pendengas, exploração de poderes, essas chubirongâncias todas referentes a super-heróis. E aí, quando finalmente acontece, a gente é obrigado a fazer uma vista grossa gigante diante de uma cachimbada de furos inexplicáveis. Até agora eu tô me perguntando se eu não deixei passar alguma informação, porque não é possível. Sabe os acontecimentos plausíveis e bem arquitetados que eu falei? A partir do momento que o Tom Hardy encontra o simbionte, pode esquecer. Começa um monte de furos sem sentido, sem explicação. Uns personagens que fazem uma certa presepada num laboratório chiquérrésimo, modernésimo, mas fazem como se não existisse no mundo um negócio chamado câmera de segurança. E fica por isso mesmo. Depois, os responsáveis por investigar as consequências dessa presepada ainda ficam batendo cabeça. E como é que eles chegam à conclusão de quem foi o responsável pela presepada? Pelo que eu entendi, foi mágica mesmo, porque o filme tem vergonha de assumir que foi através de câmera de segurança, porque isso revelaria que os personagens culpados nem pensaram nisso. E tem mais, tem vidros que só se quebram facilmente quando o roteiro precisa, personagens que mudam drasticamente de ideia quando o roteiro precisa, mas de todas as fulebices, a que mais me incomodou foi um absurdo injustificável e inexplicável relacionado ao vilão. É o cúmulo da conveniência elevado à 8ª potência. Conveniente a forma que aconteceu, 7 bilhões de pessoas no mundo e o coiso, através de uma telecinese mais sinistra do que a do Dr. Xavier usando aquela máquina gigante, e ele conseguiu
conseguiu achar o seu par perfeito no outro lado do mundo. Conveniente que o par perfeito seja alguém tão relevante na trama. Eu sei que o universo do Homem-Aranha é um microcosmo desse tamanho, mas vamos forçar a barra assim lá na casa do Carvalho, né? E também é conveniente o momento em que aconteceu, porque lembra que eu falei que a trama tava esperando o mocinho ficar pronto? Então, essa conveniência podia ter sido evitada porque a mesma coisa tava logo ali, mas o roteiro achou melhor dar uma volta no mundo pra matar tempo. E a gente finge que nem percebeu, né? Shhh. Falando agora sobre o vilão humano, que serzinho mais... Ele é mauzinho, megalomaníaco, uma espécie de Elon Musk inescrupuloso, mas é tão raso e sem camadas que a gente consegue antecipar todos os passos dele. O que não faz dele alguém que a gente se interesse, nem tema, nem alguém que a gente adore odiar, sabe? Apenas tá lá pra fazer a maldade dele e atrapalhar o mocinho. Quanto ao vilão simbionte, bom, a sua motivação o define e o que eu achei foi que ele... É genérico! Mais bem sucedido, porém nem tanto. Por outro lado está o mocinho. Tom Hardy tem charme, tem presença e compõe um bom personagem bananão que até consegue extrair um risinho ou outro. Só que ele oscila demais no tom, isso quando não escapole repentinamente para um exagero de reações tipo Nicolas Cage. É uma parada que nem choca nem diverte, apenas causa estranheza. Então uma coisa que ele de repente tá bem, de repente... Bexiga é isso, é Hulk. Quanto aos demais personagens, Michelle Williams até que se esforça para apresentar mais que uma mocinha indefesa, mas o roteiro apenas a usa para ligar um pontinho a outro aqui e ali, mas no mais não sabe muito bem o que fazer com ela não. E eu nem vou falar da peruca mais fake que nota de 3,50. Ups! Falei. Bom, mas já que falamos dos personagens, ficou faltando um, que é o alter ego do mocinho, que na verdade não é o alter ego, mas uma combinação com o simbionte, você entendeu. Ou não também. Vamos prosseguir. Para começo de conversa, eu defeco e passeio se um filme é ou não fiel aos quadrinhos ou qualquer outra mídia que deu origem. Se vão fazer uma adaptação, que mudem o que considerarem melhor, a gente vai lá, assiste ao resultado e vê no que deu. Dito isso, a personalidade do Venom é absurdamente incoerente. Não em relação aos quadrinhos, mas em relação à sua coerência interna. O filme vende uma proposta de Venom e logo em seguida entrega outra. O que eu acredito que aconteceu devido a uma equivocada decisão do estúdio em dar uma direcionada mais leve ao projeto. Eu creio que apostaram que uma classificação indicativa mais baixa poderia tanto trazer um melhor resultado nas bilheterias, quanto se encaixar no universo cinematográfico Marvel caso surgisse a possibilidade. Pois o filme não se liga, mas também não fecha as portas. Só que ao meu ver perderam uma oportunidade tanto de seguir o exemplo de Logan e Deadpool. E eu duvido muito que esse tom mais leve tenha sido decisão da direção. É só ver a filmografia do diretor Ruben Fleischer. Ele adora uma violência gráfica estilizada. Acho inclusive que colocaram ele no comando desse projeto justamente pelo estilo violento. Só que, sei lá, depois mudaram de ideia, o que acabou por colocar Venom num trilho completamente errado. A falta de violência explícita é incompatível com a marcante violência implícita no roteiro. E até com a natureza do personagem que abocanha humanos sem o menor pudor. Mas é uma violência tão higienizada que as pessoas mutiladas ou devoradas pelo Venom desaparecem sem deixar vestígio ou qualquer manchinha mínima de sangue. Tá quilpa, né? Se tinha um projeto que não podiam arregar, era esse. Ele clamava por violência, ele pedia por uma maior violência. O CGI não é ruim e também não compromete, mas também não dá pra negar que tem alguns momentos bem esquisitinhos, mesmo que tentem mascará-lo através de 4 truques: imagem escura, tremida, borrada e cortada. Falando nisso, a direção tá tão sem inspiração ou foi tão limitada pelo estúdio que não parecia ter sido realizada pelo mesmo cara que concebeu as divertidas cenas de Zumbilândia. Filme que, por sinal, uniu muito bem humor, violência e estilo, coisa que esse não conseguiu. Apesar disso, eu devo dizer que o diretor tinha lampejos de presença e conseguia até apresentar alguns trechos que impactavam e encantavam os olhos. Os dois que mais se destacaram, ao meu ver, foram o da perseguição de moto, culminando num plano geral chuchu beleza com o Brock saindo da moto durante um pulo em câmera lenta, e aquele da porradaria gelecosa misturando os humanos no meio dos simbiontes, aquela coisa e tal, você entendeu? Curiosamente, também em câmera lenta. Bom, talvez tenha sido porque foram os dois momentos em que a gente conseguiu enxergar direito o que estava acontecendo em cena. Tá aí, quando o Venom se revela pela primeira vez, eu achei bem entusiasmante também. Foi gratuito que tenha acontecido naquele momento, a gente até tenta achar uma explicação mental assim, tá, mas no frigir dos eggs até que narrativamente funcionou. Mas a melhor coisa do filme disparada, e que até justifica eu ter me agradado razoavelmente, é a dinâmica entre o Brock e o Venom. É ela que carrega o filme, quando ele decide finalmente emplacar, e ela diverte, gera conflito, subverte, entusiasma e chega até a surpreender em alguns
momentos. Pensando agora, Venom até que funciona como um filme de dupla de policiais, sabe? Do tipo Good Cop, Bad Cop. Agora, se você analisar como um filme de super-herói, não é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E esta é a minha reação ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Só avisando que o filme tem 2 cenas pós-crédito. Uma é bacana, tem a ver com o filme e que prometeria coisas para eventuais filmes posteriores. E a outra é bem divertida, mas não tem muito a ver com o filme não. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando aqui. Dá licencinha, eu só queria... O que é? Posso dar uma sugestão? Não, depois. Deixa eu só terminar aqui. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Não, mas muito... é que o quê? É que eu queria pedir pra Não. eu fazer esse encerramento. Não! Mas por que não? Porque só eu consigo te escutar. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau! Mas não é possível também que nem um tchau eu Tá, mas posso... não dava pra esperar eu terminar de falar? Ah, mas tu também, hein?